Ok, minha gente, retornamos aqui com hoje o tema no bom sentido, tá pegando fogo. A câmera pode abrir para os convidados? Pode abrir? Vocês estão vendo que a Suzana continua. E eu me despedi da Suzana. Mas choveu no bom sentido. Sabe o que você fala? Aí choveu perguntas. E agora nós estamos recebendo prazerosamente, aqui à minha esquerda, o Lauro Andrade, que é pedagogo e coordenador do Instituto Brasil Verdade. Eu já vou colocar logo o Lauro na conversa para que a gente possa estender, né? Agora estão os dois. Pessoal, manda bastante pergunta, porque agora são dois. Antes era a Suzana ali, tranquila, agora tem dois para responder. Lauro, tudo bem? Tudo bacana, Lauro? Tudo bem, Ari? Boa noite. Boa noite. Antes de tudo, parabéns pelo programa, né? A gente está assistindo aqui, está vendo a dinâmica também do pessoal participando. E isso é importante, né? Então, quero, antes de tudo, parabenizar você, a produção, o pessoal pelo programa e agradecer, é claro, o espaço. Mas na realidade, Laura, quando você fala, eu entendi perfeitamente a sua explicação, mas essa pessoa que está atrás aqui dessa câmera, é ele que é responsável, né? Essa dinâmica toda que você vê, a gente manda e eles respondem, né? Eu sou muito agradecido a esse pessoal que todas as quartas, quintas, sextas, são vários programas aqui na Net Cidade, né? E eles sempre respondem, sempre é muito legal, é muito bacana. Porque a gente não faz o programa pra gente, né? Fazemos o programa pro amigo telespectador. Aí é mais um programa, na realidade, instrutivo. Acabei de falar agora um pouquinho para ela que, na realidade, quando eu saio daqui e o telespectador e eu também aprendo um pouco mais. Lauro, eu saio daqui alegre, feliz e satisfeito. Eu falei que o Lauro é pedagogo e coordenador no Instituto Brasil Verdade. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele, antes que a gente coloque o Fala Povo, que vai fazer também as perguntas. Lauro, o que é o Instituto Brasil Verdade? Ari, o Instituto Brasil Verdade, ele é uma OCIP, né? Que foi fundada em 2006. E se dedica ao trabalho de educação para a cidadania. Dentro desse projeto de educação para a cidadania, existem alguns projetos profissionalizantes, não é? Voltados também, alguns projetos voltados para as palestras, e quando se fala de cidadania não tem como fugir do assunto política, né? Então ele tem como missão, eu digo sempre que são duas missões do Instituto. Uma, provocar, sensibilizar a população para a questão política, né? Sempre mostrando que o voto é um primeiro passo da cidadania. Depois vem outros que são o acompanhamento, fiscalização e tantos outros. E o outro também é de desmistificar o tema política, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, a política não presta, a política só tem ladrão. E a gente tem que um pouco quebrar esse paradigma e mostrar que não, tem muita gente boa, que os políticos são bons. O que acontece é que nós não acompanhamos, né? Então, quando a população participa, é mais difícil, viu, Ari, do político errar, né? A gente fala assim, o político, ele é um ser humano, sujeito a erro, como qualquer um de nós. Então, o que acontece? Quando a população participa, quando a população acompanha, é mais difícil desse ser humano errar, se equivocar. E é mais fácil dele entender o que a população precisa, quais são os anseios dessa sociedade. Lauro, sintetizando o que você falou, acho que a Suzana também vai concordar, até o amigo telespectador vai concordar, nós não cobramos dos nossos candidatos. Esse é o X da questão. É o que você acabou de falar agora. O meu candidato é esse, a minha candidata é aquela. Tudo bem, um deputado federal não é tão difícil, mas é mais difícil. O governador, mais difícil ainda. Presidente, quase que impossível. Mas aquele que está no seu município é fácil de você cobrar. E nós não cobramos. Mas não sei o que tem que falar. Vamos ver as perguntas do Fala Povo, as perguntas que vêm da rua? É para você, hein, Lauro? Vamos lá. O que devo fazer se eu ver um candidato comprando voto? Quando eu abro a pergunta é para os dois, tá bom? Para os dois. A Suzana, né? A Suzana, eu estava vendo aqui o primeiro bloco, você citou, chama a polícia, né? É um ato também, existe hoje a instituição, o MCCE, né, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, também pode ser acionado, mas eu acho que a Suzana está corretíssima, quando você chama a polícia, no ato é o flagrante, né? E é importante, eu acho muito bacana essa pergunta, porque sempre se fala assim, se vende voto por dinheiro, né?
E eu estava ouvindo, está assistindo, não necessariamente só por dinheiro. E foi feita até uma pesquisa em São Paulo outro dia sobre aonde tem, né, o maior número de compras de votos. Às vezes a gente sempre pensa que é na periferia. E não é, tem classe, né, social que troca o voto não pelo dinheiro, não pela cesta básica, mas por um cargo, né, por outros interesses, não é isso? Eu acho que a Suzana concorda comigo. Concordo. Né? Concordo, sim. Então a moeda de troca ela é diferenciada. Falar isso, então o voto é uma moeda de troca. Por isso que nesse caso especificamente do eleitor, ele está vendo, então o caso é chamar a polícia. Os outros já requer uma averiguação, um processo, uma série de outras coisas. De outras ações, né? Agora, tem gente que me pergunta também, Ari, não sei, de repente tem até aí, o pessoal em casa pode perguntar, como é que faz para acabar com a compra de voto? A gente vai acabar com isso? É algo que é intrínseco do ser humano, esse anseio de ter a vantagem, né? E às vezes o eleitor, ele se sente também legitimado. Ele acha que ele tem o direito de negociar, de barganhar o voto dele. Então o que se pode fazer é minimizar esses efeitos, essas ações. Fala assim, a gente vai terminar com a compra de voto, é algo muito difícil. Mas sabe o que é interessante falar para o eleitor? O eleitor que não sabe, não conhece essa parte, muitas vezes, a pessoa que oferece alguma coisa faz com que o eleitor acredite que tem como ele verificar se essa pessoa votou nele ou não. E isso é uma mentira. Não tem essa. Não tem como. Não tem? Não tem como. Espera um pouquinho, agora o tema Não agora tem ficou como. interessante. Não tem. Mesmo ele fornecendo a sessão em que ele vota, Ele não tem como saber se o eleitor votou ou não. Se o senhor me pediu um voto, vamos dizer que o senhor comprou o meu voto, como é que o senhor vai ver se eu votei no senhor ou não, além da minha palavra? Mas se ele pegou o meu título, ele pega o título O e anota a número minha sessão eleitoral. E ele vai ver o número do título aonde se o voto é secreto. Olha que legal. Se em nenhum lugar vai aparecer o número do título para o senhor conferir se eu votei no senhor ou não. O eleitor não sabe disso. Então o eleitor se sente obrigado a votar no senhor, porque o senhor falou, não, eu tenho todos os seus dados aqui, eu vou verificar depois da votação. Isso é uma mentira, não tem como verificar. Suzana, eu acho que só tem um jeito. Não sei se tem, mas agora esclareça por gentileza. Pois não. Se o candidato não tiver nenhum voto. Ele vai saber que ninguém votou nele. Então, mas aí ele não sabe que o candidato... Por exemplo, da 24ª sessão, o candidato chegou lá, ele sabe que o eleitor vota lá, mas ele não teve nenhum voto. Acho que é a única maneira que ele fica sabendo que ninguém votou. Exatamente, só porque assim, se né? tiver um voto, aí eu posso dizer que é meu, ele pode dizer que é dele. Com certeza. Vai ficar palavra contra palavra. Olha, vocês estavam falando, eu já te entrego a palavra de volta. Vocês estavam falando dessa coisa do voto como moeda de troca. Vai abaixando assim, desde pequenininho, eu escuto falar a famosa jogo de camisa. Eu dou um jogo de camisa e... Pois não, Laura. Não, eu estava lembrando de uma história que o candidato falou assim, mas quantos votos eu tive naquela sessão? Nenhum, senhor. Como nenhum, se a minha esposa vota ali? Pois é, nem a esposa, Nem a esposa dele também votou falar nele. isso daí. Ou ele votou nele também. Isso. Fala, povo, vamos lá ver o que o povo tem mais para perguntar. Vamos lá. Se todo mundo votar em branco, a eleição é cancelada? Esse é outro mito, hein? É outro mito. Esse é outro mito. Agora, os senhores estão aqui para esclarecer, eu vou passar né? a bola até para a Suzana também, eu vou aproveitar. Bom, primeiro que não existe essa possibilidade. Que até mesmo o próprio candidato vai votar nele. Não existe essa possibilidade, não é? Eu desconheço qualquer caso nesse sentido que exista um cancelamento ou que já tenha havido um fato de zerar uma eleição. Então, peraí, eu vou emendar a pergunta para vocês. Eu ouço também falar há anos, é mais um mito, fora essa que se não tiver, é mais um mito. Se não atingir o número X de votos, haverá uma nova eleição? Isso sim. Tem? Isso sim. Se bem que isso está acabando com a nova legislação. Também não vai ter mais. Já teve, não existe mais. E só por uma ordem judicial também, não é isso? Isso. Só por Não vai uma ordem existir judicial. E também não adiantaria porque os candidatos vão votar os mesmos. Vamos para mais uma pergunta. O pessoal que está aí atrás da câmera, vamos lá. Como eu posso saber se meu candidato tem a ficha limpa? Opa, essa é boa, hein? Eu sempre falo o seguinte, a melhor forma é buscar o currículo dele, né? A gente brinca nas palestras, o Instituto ele dá muita palestra. Quando você vai procurar um emprego, a primeira coisa que te pedem é um currículo. Então, o primeiro passo, né, é pedir o currículo desse candidato. E aí também, no TRE, você pode consultar
o nome do teu candidato, o número, o partido, e saber qual que é o passado dele. No TRE não tem como mentir. Agora sim, a melhor forma, o melhor crivo, é você quem vai votar. É você quem faz. Tem que estudar. Tem gente que fala assim, mas o candidato foi na minha casa e fala assim, eu sou pessoa do bem, né? A gente tem, candidato bate lá na minha casa e fala assim, Lauro, eu sou um cara legal, você me conhece, eu tenho família, vou para a igreja. Tudo bem, eu também tenho família, né? Todos nós fazemos isso. Mas qual que é o passado do candidato? Né? Que currículo e que experiência ele traz? É porque frequenta a igreja que é uma boa pessoa. Não, isso Não é? é como eu falo, nunca está escrito na testa de ninguém eu sou ou não sou, né? Não está escrito na testa. Quem faz o impeachment da ficha limpa? Vocês, o cartório? Que... Não. Não? Não. Isso é tudo julgado acima, né? TSE, o Tribunal de Justiça Federal, isso não é nos cartórios eleitorais, isso não é âmbito de cartório. Não cabe a vocês? Não. O promotor seria promotor de justiça, né? Sim, o promotor ele pode, mas não é nada em âmbito de cartório. Para nós, para ficha limpa, no caso, para detectar isso daí é acima, TRE. E também tem um prazo, viu, Ari? As pessoas, a maioria também não sabe. Tem um prazo, não é isso? De 5 dias, que parece que não termina agora, dia 7, para impugnar a campanha ou qualquer coisa parecida. Passou desses 5 dias, o candidato vai. Mas como isso é muito difícil acontecer. Mesmo porque é o que você falou, as pessoas hoje em dia até elas procuram mais o site do TRE, do TSE, para se informar a respeito do candidato, saber se ele é ficha limpa, se ele não é. Hoje eu acho que a população está tem um pouco mais de orientação sobre isso. De informação, né? Suzana, ele como candidato é uma pessoa, como eleitor, mesmo ele não tendo a ficha limpa, ele tem o direito de votar, é isso, Sim. né? A menos que ele esteja suspenso. Existem aquelas pessoas por o qual passaram por alguma situação, algum tipo de crime, seja eleitoral ou civil, o título dele fica suspenso, ele não vota. Ele tem o prazo para cumprir a pena, seja ela reclusa ou não, para depois se apresentar ao cartório com uma certidão de extinção de pena, que é exigida e é retirada no fórum, para que a vida dele volte ao normal. Quem tem uma situação suspensa não vota. Legal. Mais perguntas do povo? Então vamos lá. Vamos lá, Bem, eu gostaria de saber o que muita gente tem dúvida. O voto nulo vai para quem? Para quem está ganhando? Esta é a minha pergunta. Eu também quero saber. Eu também. Escuto falar isso, aquilo foi o negócio desde pequenininho? Não vai para ninguém. Escuto. Não vai para ninguém? Não vai. Vamos deixar bem claro, vamos falar bem alto. Assim, Por isso que não chama vai... nulo. E nulo branco também nulo. não vai pra Branco é em branco. Mas pera um pouquinho. Há quanto tempo vocês ouvem esse mito também? Eu ouço isso desde... Não, já existiu. Há muitos anos atrás tinha essa coisa que o voto ia para aquela legenda. Mas que já tinha era verdadeiro nessa época? Isso, mas isso na época mas já de existiu. cédulas de papeizinhos e coisas, já existiu. Hoje não existe mais. Então tem um fundamento que hoje não é mais. Tem, né? mas isso é coisa antes da urna eletrônica. Muito antes de acontecer. Nossa urna eletrônica hoje supera esse tipo de... Nulo é nulo, branco é branco. Branco é branco. Agora é importante também, quando se fala em voto branco e nulo, a gente entender como é que funciona o sistema eleitoral, né? O que é o consciente eleitoral, né? Que o teu voto primeiro, até quando você vota branco e nulo, você cancelou. E quando você vota em alguém, no caso do legislativo, vereador, deputado, o teu voto vai primeiro para o partido. Né? O seu voto vai primeiro contar para o partido, caso o partido tenha voto suficiente, aí ele vai eleger um vereador. Se o teu voto não for para aquele vereador, ele vai ajudar um outro vereador que talvez você não conheça. Por isso é importante você saber quem são os vereadores, quais são os partidos da coligação, porque o teu voto, primeiro, vai para o partido. Depois, ele vai para os mais bem votados daquele partido ou daquela coligação. Se o teu candidato, aquele teu amigo, ou o artista, ele não ganhar, e depois a gente gostaria de falar sobre o artista. Está engatilhado aqui. Ele vai para outro vereador. E é importante você saber quem é esse outro vereador ou outro deputado. Voto nulo ou branco é o mesmo peso, né? Não tem valor, é isso? Não tem valor, mas na urna eletrônica só existe o voto em branco. Nulo, a tecla nulo não existe. Você vota em branco. Não existe o nulo. Muitas vezes a pessoa anula seu voto de que forma? Ela digita um número errado e não candidato. existe. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Não existe nenhum com este número, aí ele passa a ser nulo.
Era essa a pergunta que eu ia Aí fazer. sim. E isso que o diferencia do branco. Exatamente. O branco, ele aperta que tecla? Você lembra agora? Branco. O branco Tem tá a escrito tecla branco. branca escrito branco. Nós temos... Literalmente. Essa foi boa, hein? Não tem o que errar, né? Não, não tem. Temos mais, eu acho que é a última pergunta do telespectador que, ó, tá aí do outro lado. Pode ser até a sua, vamos lá. O que eu devo saber para votar no candidato? É o currículo dele, né? É o currículo dele, né? É mais aquilo que vocês conhecer falou, a ficha eleitoral dele não seria? A ficha eleitoral, Não saber é? quem é essa pessoa na comunidade, o que ela já fez pela comunidade, pela sua cidade. Isso é interessante. E como ele consegue? Pela internet, que ele consegue chegar no No TRE? TRE ou no TSE, www.tre-sp.gov.br, e você acessa qualquer informação. Dali você se direciona para qualquer candidato. E principalmente também, né? Com quem que esse candidato está? Em que partido? Quais são os outros candidatos? As coligações. As coligações. Tudo junto. É importante ver um todo. Como um todo, como um todo. Suzana, Lauro, em respeito ao telespectador, que vocês já responderam a pergunta dele, mas José Renildo, obrigado por você ter ligado. Ele pergunta exatamente o que vocês acabaram de explicar. Qual a diferença entre voto branco e nulo? Mas né? você vê que há a maioria das pessoas tem essa dúvida? Né? Com certeza, Tem. com certeza. Eu, como eu falei para vocês, eu só achava assim, que branco e nulo tem o mesmo peso. Uma pergunta da Maria da Glória. Ao meu ver, tem partidos demais, acho um exagero. Existe a possibilidade de acabar com tantos partidos? Acho que não cabe a vocês isso aí, mas está aqui a pergunta. Obrigado, Glória. É mais comum criar mais até. Do O que está acontecendo acabar. ultimamente, né? É o que está acontecendo ultimamente. Porque nós, Lauro, Arina e o que mais PMDB. E o MDB na época. Eram só dois, Eram né? dois partidos, Sabe né? o que a gente precisa, Ari? Eu bato bastante nessa tecla e a sociedade vem questionando isso, que é a reforma política. A reforma política, ela é o caminho que o Brasil há de se chegar com o apoio e a força da população, da sociedade organizada. E quando a gente fala em reforma política, as pessoas acham que é a reforma eleitoral apenas. Não é só a reforma eleitoral, é a reforma política como um todo. Você imagina que a nossa lei eleitoral era é de 1932. Nossa. De 32 para cá tudo mudou. Tanta coisa evoluiu. O Brasil, ele importa mais, ele exporta mais, tem mais educação, não é? As coisas mudaram, o ser humano brasileiro é outro, mas a nossa lei eleitoral é a mesma. E quando você fala com os deputados, principalmente, em reforma política, parece que a sociedade está querendo fazer uma revolução, e não é uma revolução. É apenas uma atualização da lei. E a reforma política, Ari, ela questiona isso. Ela questiona o número de partidos, ela questiona o formato da nossa eleição, ela questiona uma maior participação, não é, da sociedade como em formas de plebiscito. Então, é um caminho importante que a gente vai chegar, é o caminho da reforma política com a sociedade organizada, como foi com ficha limpa, como foi com a Lei 9840. A sociedade ela vai se organizando e ela vai tendo as suas conquistas. Eu tenho uma pergunta do meu amigo Nelson Ferraz. Nelson, obrigado por você ter ligado. Não entendi muito a sua pergunta. Vamos ver se eles entendem. O Nelson Ferraz, quero mandar um grande abraço, faz tempo que eu não vejo. Quem votou na primeira eleição, no primeiro turno, e não votou na segunda, pode votar nessa eleição? Vocês entenderam a pergunta? Eu confesso que eu não entendi. Não votou no segundo turno, né? Votou só no primeiro turno e no segundo não. Se ele quis dizer diz assim, ó, quem votou na primeira eleição, quem votou na eleição, perdão, eu li errado, quem votou na eleição no primeiro turno e não votou na segunda, pode votar nessa eleição? Eu já entendi o que ele quis dizer. Ele votou no primeiro turno e no segundo ele deixou de votar. Ele quer saber se o fato de ter deixado de votar impede dele votar nessa eleição. Não impede. Ele só está um pleito sem votar ou justificar, que vai incidir aquela multa de R$ 3,51, porém ele não é impedido de votar. Ele vai votar normalmente nessa eleição. Eu tenho uma pergunta aqui, Suzana, eu vou perguntar para o Lauro, mas eu sei qual é a intenção dessa pergunta. Eu sei, eu conheço muito bem. Por que os artistas se candidatam, Lauro? Olha o sorriso dele. Olha o sorriso dele. Esse é um tema que eu gosto.
O artista, ele se candidata... Não, mas é muito interessante. O povo não tem a ideia do que vem por trás disso. A gente ainda está na consciência ingênua, né? Isso, exatamente. E somente a consciência crítica pode, somente a informação pode nos ajudar a passar para a consciência crítica. Eu vou contar a história de um último candidato que fez muita graça agora na última eleição, não posso falar o nome dele. Só para resumir. Todo mundo sabe. Não vou falar, porque senão ele pode querer me processar. O que acontece? Ele deu uma entrevista para uma revista agora, há pouco tempo, uma revista do interior, parece. E perguntaram como que ele se candidatou e como é que foi esse processo. Ele falou assim, olha, chegaram na minha casa, me chamaram para ser candidato, eu falei que eu não tinha dinheiro. Aí o pessoal falou para mim o seguinte, não tem problema, se candidata e a gente resolve. Investiram R$500 mil na campanha dele. Conclusão, nosso nobre artista, que eu tenho um carinho enorme por ele, por sinal, levou mais 5 candidatos com ele, que não foram tão bem votados quanto ele, porque ele teve mais de 1 milhão de votos, e que talvez você que está em casa agora assistindo a gente, que votou de repente nessa pessoa, não votaria se soubesse quem iria ser eleito com quem ele carregou junto com ele. E o mais engraçado, que a gente não sabe também, é que existe algo chamado fundo partidário, que é uma verba que o partido recebe quando ele elege os candidatos. O partido leva hoje mais R$2,5 milhões por ano de verba pública como fundo partidário. Quanto foi investido na campanha? R$500 mil. Olha que investimento importante. Então, só para encerrar, o artista ele é convidado, assim como o líder de bairro, aquela pessoa popular, para se candidatar, para que ele possa angariar mais votos para o partido. Lembra que a gente estava falando? Agora, o primeiro voto vai para o partido, né? Tem o quociente eleitoral, primeiro o voto vai para o partido, depois vai para o eleitor. Quando o artista se candidata, ele leva mais votos para o partido, vai eleger mais pessoas. E, normalmente, os outros candidatos que vão junto, você não conhece. E, de repente, não votaria nele. Isso daí muito bem explicado, né, Suzana? Eu ia falar, inclusive, que é interessante que as pessoas saibam que esse valor de multa arrecadado não vai para o governo, vai para o fundo partidário. Fundo partidário. Então, aquele eleitor que deixa de votar dizendo não vou dar meu voto ao político, paga os R$ 3,51 e vai para o político. E, além desse, vai ainda a verba pública mesmo, né? Como fundo partidário. É preciso sempre perguntar, primeiro, em quem eu estou votando, por que eu estou votando. Não simplesmente, o voto de protesto, se foi voto de protesto, se foi porque gostavam do candidato, né? É preciso pesquisar e ter consciência no ato de votar. Eu acho que eu vou ter que convidá-los de novo, porque o tema realmente, o pessoal está ligando, o tempo corre. Vamos lá. Vinícius, o Vinícius faz uma pergunta, nós já respondemos, mas por gentileza, claro. Vamos atender ao amigo telespectador. Vinícius Santos Imbaré, onde o eleitor pode buscar informação sobre o candidato? O site, um telefone, ele quer um meio de contato. www.tre-sp.gov.br. Tá dado, Vinícius. Nós temos... Olha, pessoal, vou contar uma coisinha para vocês. Tá me vendo aqui de lado, aqui, ó? Eu vou ter que aumentar aqui, ó. Não tá, os papeizinhos não estão cabendo aqui. Legal, gente, bacana. Você tá ligando para cá. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta. Exaltino, se não for, me perdoe, gente, me perdoe. Final do telefone, início, 3355 da Enseada, Guarujá. Por que os não são votados? Gente, letra de quem isso aqui, hein? Por quê? Não consigo, gente. Por mais que eu queira, não consigo. Quem? Vices. Os vices. Porque os vices são votados pelo povo. Não são votados, né? Não? Não são votados. Tá certo. Porque os vices não são votados pelo povo. Tá certo. É o candidato que carrega, né? Junto, né? Uhum. Vocês sabem? Eleitoral, né? É a lei eleitoral que precisa ser atualizada, reforma política. Reforma política. Eu quero uma pergunta, você viu ali, nós estamos cheios no finalzinho do programa, mas essa pergunta eu gostaria de fazer para você. O que é financiamento público em campanha? Financiamento público em campanha. Esse é um tema muito polêmico, viu, Ari? Normalmente, quando a gente fala assim, financiamento público de campanha, você vê o pessoal até arrepia, fala, não, dar dinheiro público de novo para político é terrível.
E é um tema polêmico, né? Mas o que acontece? Hoje o nosso sistema eleitoral ele permite que empresas privadas participem do financiamento de campanha. E a gente brinca, a gente faz a seguinte brincadeira: quem paga a banda escolhe a música. Então você imagina, é um fato, quando uma empresa financia uma campanha, depois ela vai ajudar a ditar as regras. Existe ali uma troca de gentileza, né? E com o financiamento público de campanha, que está também na reforma política, ela afasta as empresas da campanha. O próprio poder público financia essas campanhas e nós temos mais uma vantagem, além de afastar as empresas, não permitindo que haja um relacionamento promíscuo depois da eleição, a gente ainda dá o direito igual para todos os candidatos. Então, se o seu candidato for uma pessoa mais simples, mais pobre, ele vai ter as mesmas condições financeiras de um outro que é mais abastado, porque não tem uma empresa ali fazendo um financiamento. Essa é a importância do financiamento público de campanha, que é defendido até por políticos também, e principalmente pelas organizações sociais que estão aí à frente da reforma política. Eu vou pedir agora para vocês que você pegue essa caixinha que está ficando pequena, o pessoal que está ligando, isso me deixa muito satisfeito, né? Nosso objetivo é atingir você, amigo telespectador, para que você participe. Aprendeu muita coisa hoje? Nossa, eu aprendi umas 4, 5 coisas que eu nem imaginava. Laura, por gentileza, segura a caixinha. Gostaria que a Suzana tirasse o primeiro CD, esse aqui. Vamos ver de quem é, por gentileza. Obrigado. O Lauro pode tirar um outro enquanto eu vou vendo quem ganhou esse CD. Oh. Adivinha quem, pessoal? Seu Demário. Ô, seu Demário, o que o senhor tem? É um imã. Olha aqui, tá cheio, mas tá lotado. Seu Ademário. E o CD aqui do Junto e Misturado. Obrigado, Lauro. E o CD do Junto e Misturado, o Vinícius do Embaré. Você já sabe, né, pessoal? Trazer ali que você é integrante da NET, o último recibo, etc e tal, e venha tirar o seu CD, que você merece isso. Suzana, mais uma vez, em primeiro lugar, eu repito, eu não sei acabar o programa de outra forma. Quando o amigo telespectador sai sabendo mais, eu sei satisfeito, que vocês dois hoje, eu não tenho dúvida. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado eu por ter essa oportunidade. Lauro, acho que uma outra vez eu vou ter que chamar vocês dois de volta, tá bom? A gente vem, com certeza, será um prazer. Mais uma vez agradecer ali a você, agradecer a tua produção e boa noite para você que está em casa, né? E vote consciente, viu? É importante. E depois acompanhe. Amigo telespectador, um grande abraço. Aquele abraço e até a próxima. Eu conto com você. Tchau, tchau, gente. Porque o programa tem, na realidade, o programa